Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Todo criado, tudo aquilo que Deus criou, Ele criou com uma identidade, com uma missão e com uma atividade missionária. Todo. Não somente nós, mas como o próprio Jesus faz aqui, comparando as criaturas, como o sal, como a luz, por exemplo, mas poderíamos pensar no mar, nas árvores, na terra, no ar. Tudo tem uma identidade, uma missão e uma atividade missionária. Para nós começarmos a entender qual é a nossa missão, primeiro, qual que é a nossa identidade, qual é a nossa missão e qual é a nossa atividade missionária, é preciso ficar com o que Jesus hoje, com o Evangelho, começa dizendo. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Ser discípulo de Jesus é uma identidade. Se estamos aqui, creio eu, temos esta identidade. Ou seja, somos cristãos. E ser cristão no mundo é preciso fazer a diferença. O próprio Jesus vai continuar no Evangelho dizendo: de que adianta o sal se não salga? De que adianta a luz se colocamos ela embaixo de uma mesa? De que adianta colocar sal que não salga? O sal perde sentido. Se o sal não souber que ele é sal, ele não vai fazer nada. Se a luz não sabe que ela é luz, ela não vai fazer nada. Se eu e você não soubermos que somos discípulos de Jesus, que escolhemos ser discípulo de Jesus, e se eu estou falando em ser, eu estou falando em identidade, o que você é discípulo de Jesus, mas para fazer com que essa nossa identidade, como começa o Evangelho, Jesus disse isso aos seus discípulos, para fazer com que essa nossa identidade, ela tenha um sentido, ela tenha um para quê, é preciso também descobrir qual é a missão do discípulo de Jesus. Qual é a missão do discípulo de Jesus? Não é as coisas que eu faço. Não, missão não são coisas que faço. Missão é algo que eu possuo. Ou se nós podemos dizer, a missão me possui, porque a missão é muito maior do que eu sou. A minha missão é muito maior do que eu. Se eu sou discípulo de Jesus, se eu sigo este Jesus, se eu aceito seguir este Jesus, eu tenho uma missão no mundo. Aí é aquilo que nós ouvimos na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
Qual é a missão do discípulo de Jesus? Anunciar Jesus, falar de Jesus, viver, respirar Jesus. E aqui eu não estou dizendo apenas do para que você veio ao mundo, mas por que você escolheu ser cristão. Você escolheu ser cristão, então você recebeu uma missão. Onde quer que você esteja, até no banheiro, me desculpa falar dessa forma, você é cristão e ali você tem uma missão. Em todos os lugares, em qualquer situação, parece o slogan da Rádio Canção Nova. Em qualquer lugar, em qualquer situação, você tem uma missão. Você está no mundo para algo. Você não é uma pessoa que faz coisas. Você é alguém que é possuído por algo que é muito maior do que você. Anunciar Jesus Cristo. Se eu sou discípulo de Jesus, a minha identidade é esta, eu tenho uma missão. A minha missão é o que São Paulo está dizendo, anunciar Jesus Cristo e esse crucificado. Por isso que muitas vezes eu fico até assustado com algumas pregações afora que tira a cruz por alguém que fala de Jesus e que perde o sentido da cruz. Eu anuncio a Jesus Cristo, mas eu anuncio esse Jesus Cristo com o mistério da cruz. Primeiramente para dizer que pela cruz nós fomos salvos, mas também dizer que a cruz faz parte da vida do cristão. Se você quer ser cristão e quer fugir da cruz, me desculpe, você está com uma identidade confusa e com uma missão errada. A identidade do discípulo, ser cristão, ser um outro Cristo no mundo, viver como Jesus viveu, como canta o Padre Zezinho, viver como ele viveu, cantar como ele cantou, sorrir como ele sorriu, brincar como Jesus brincou, falar como ele falou, mas eu tenho também uma missão. E a missão é anunciar Jesus. Até, vamos exagerar um pouco, mas para que você entenda. Até o meu suor tem que ser uma evangelização. Até quando eu faço um esporte, até quando eu brinco, até quando eu estou entre os meus, até quando eu estou sozinho no meu quarto, eu tenho uma missão, porque eu vim para o mundo com algo. Não com algo a fazer, mas com algo que me possui. Toda pessoa, ou tudo que tem uma identidade, tem uma missão. E a missão do cristão, como São Paulo está dizendo, é anunciar Jesus. Mas aí sim, como exercer esta missão? Se eu tenho uma identidade, sou discípulo de Jesus. Se eu tenho uma missão, anunciar Jesus Cristo e este crucificado. Como eu faço isso? Qual é a atividade missionária? Porque atividade missionária é completamente diferente de missão. Missão me possui, missão é algo muito maior do que eu, e eu a possuo e ela me possui. Em todos os lugares eu tenho aquilo para fazer. Mas a atividade missionária é aquilo que eu estou fazendo no aqui e no agora. Neste momento, qual é a minha atividade missionária? Se eu sei muito bem quem eu sou, cristão. Se eu sei muito bem a missão que tenho, a anunciar Jesus Cristo, o que é que eu tenho que fazer agora? Nós não vamos em missão. Nós não somos enviados em missão. Até uma coisa que nós mesmos, Canção Nova, dizemos quando vamos para um evento num final de semana, nós mesmos falando, não, nós vamos em missão. Quer dizer então que você não está em missão nos outros dias? Eu vou exercer a minha atividade missionária lá, como eu estou exercendo a minha atividade missionária aqui. Como você está exercendo a tua atividade missionária agora participando da missa. Porque se você é cristão, você precisa se alimentar dele. Se você tem uma missão, anunciar Jesus Cristo no mundo, você precisa se abastecer nele. Por isso você está aqui. Você está aqui porque você sabe quem é. Você sabe a missão que você tem. E por isso você está exercendo a tua atividade missionária.
Qual é a atividade missionária do cristão? O que nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Isaías, que depois é uma lição de casa, porque tudo o que Isaías está dizendo é a atividade do cristão. Preste atenção. Reparte o pão com o faminto, acolhe os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes tua carne. Invoca o Senhor e Ele te atende. Pede socorro e o Senhor dirá: eis-me aqui. Se destruíres os instrumentos de opressão, cristão não oprime ninguém. Se destruíres os teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, prestares socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. O cristão no mundo brilha. O cristão no mundo deve brilhar, e onde um cristão autêntico chega, o que é o autêntico cristão? Que sabe a sua identidade, sabe a sua missão e exerce a sua atividade missionária. Este é o cristão autêntico. Onde ele chega, ele incomoda, porque a luz que sai dele ilumina as trevas dos outros que ainda não sabem. Por isso hoje, aprenda, você é discípulo de Jesus. Aprenda, você veio para o mundo com algo que te possui, anunciar Jesus Cristo. Essa é a tua missão. E onde você faz isso, quando você faz isso, essas são as atividades missionárias que temos. Em qualquer lugar, em todo lugar, em qualquer situação, nós somos cristãos para anunciar Jesus Cristo, usando de todos os meios e formas, porque aí sim nós não teremos nem crise de identidade, nem buscaremos algo para compensar as nossas fraquezas. Que Deus nos ajude a saber bem o que é ser discípulo de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!